Imagine descobrir agora, nos primeiros segundos deste vídeo, que existem sinais silenciosos na sua vida que revelam que você não é uma pessoa comum, mas alguém separado, escolhido por Deus para um propósito maior. Enquanto muitos vivem sem perceber seus próprios chamados, você talvez já esteja sendo preparado, moldado e direcionado, mesmo sem entender completamente o processo. Aqui, vamos abrir os olhos para os sinais concretos, bíblicos e vivenciais que mostram que Deus te escolheu e como reconhecer cada um para não desperdiçar seu destino. Nossa proposta é simples e direta, revelar o que poucos explicam e que pode transformar a forma como você enxerga sua própria história a partir de hoje. Ao longo dos séculos, Deus nunca escolheu pessoas sem propósito. Moisés, Gideão, Davi, todos foram chamados antes mesmo de compreender o tamanho de sua missão. O mesmo pode estar acontecendo com você. Só que, ao contrário de histórias antigas, hoje muita gente não sabe identificar os sinais e, por isso, perde oportunidades de crescimento espiritual que Deus já preparou. Em alguns momentos, os desafios chegam antes da explicação, e é aí que muitos pensam estar sendo abandonados. Mas o que parece caos pode ser, na verdade, a preparação divina. A diferença entre alguém comum e alguém escolhido é justamente perceber que nada na vida chega por acaso. Cada dor, cada porta fechada, cada mudança inesperada tem significado. E essa é a parte mais intrigante. Muitas vezes, Deus dá sinais claros, mas quase sempre de forma silenciosa. Ele fala nas circunstâncias, nas pessoas que cruzam seu caminho, nas oportunidades que surgem e também naquelas que desaparecem. Só que se você não sabe o que procurar, passa despercebido. Então fique atento, porque nas próximas partes vamos revelar os primeiros sinais que mostram que Deus tem algo específico reservado para você. E talvez, quando você enxergar com clareza, perceba que ele já estava falando há muito tempo. Você só ainda não tinha entendido. O primeiro sinal de que alguém é escolhido por Deus é a inquietação espiritual. Não importa o quanto sua vida pareça confortável, você sente lá no fundo que existe algo maior te chamando. É como se o seu coração não conseguisse se acomodar com a normalidade. Enquanto outros se contentam em viver sem propósito, você sente que existe uma missão esperando para ser cumprida. Essa inquietação não é ansiedade comum, é uma convocação divina para não desperdiçar sua essência. Esse tipo de inquietação aparece desde cedo em muitas pessoas escolhidas. Às vezes, ela se manifesta na sensação de que você nunca se encaixa completamente no padrão do mundo. Não importa o ambiente, você sente que existe algo em você que aponta para outra direção. Assim como Jeremias dizia que havia um fogo ardendo dentro dele, o escolhido percebe que ignorar esse chamado dói mais do que segui-lo. Outro detalhe marcante é que essa inquietação não desaparece com o tempo, ela aumenta. Mesmo quando tenta ignorar, mudar de foco ou se distrair, algo traz você de volta ao mesmo ponto. Existe algo que Deus espera que você faça. E quanto mais se aproxima desse propósito, mais clara essa voz interna se torna. Esse é um dos sinais mais fortes porque não depende de sucesso, de posição, de reconhecimento ou de situação externa. Mesmo quando tudo ao redor parece comum, o coração continua pulsando por algo eterno. E é esse sentimento que diferencia um escolhido de alguém apenas vivendo a vida no piloto automático. Se esse sinal já faz sentido para você, escreva nos comentários a frase "Eu sinto o chamado". Declare isso e veja como essa atitude simples já pode ser uma confirmação daquilo que Deus vem plantando no seu interior há muito tempo. O segundo sinal de que você é um escolhido por Deus é que, desde cedo, suas batalhas parecem maiores do que as das pessoas ao seu redor. Nada nunca veio fácil e muitas vezes você se perguntou por que precisa lutar tanto enquanto outros conseguem coisas com muito menos esforço. Mas há algo importante nisso. Quanto maior o propósito, maior a preparação. Deus não treina guerreiros em ambientes confortáveis.
Ele molda líderes, profetas e instrumentos em campos de batalha. Por isso, mesmo quando tudo parece estar contra você, existe um motivo maior em ação. Você talvez já tenha vivido momentos em que a dor parecia injusta, em que a vida te colocou em situações difíceis demais para a sua idade, sua experiência ou sua força. E ainda assim, você sobreviveu. Essa sobrevivência não é obra do acaso. É um testemunho silencioso de que Deus te sustentou quando ninguém viu. Quem é escolhido, muitas vezes, é forjado primeiro na dor, antes de ser usado na missão. Se olhar para trás com sinceridade, vai perceber que muitos desses momentos te ensinaram algo que pessoas comuns não aprenderiam. Alguns aprendem a ter empatia, outros adquirem coragem, outros ganham sabedoria. Nada é irrelevante quando Deus está moldando alguém. Cada lágrima vira ferramenta, cada cicatriz vira arma espiritual, cada susto vira amadurecimento. E não se engane, o inimigo sabe quando alguém tem chamado. Por isso ele tenta te ferir antes que você descubra quem realmente é. Se ele conseguir te cansar, te desanimar ou te convencer de que não vale a pena continuar, ele te desativa antes mesmo de você entrar em campo. Mas se você ainda está aqui, é porque nem ele conseguiu impedir o que Deus já planejou. Agora pense nisso. E se tudo o que você viveu até agora, até aquilo que você não entende, estiver construindo a versão de você que será necessária amanhã? Talvez você já esteja mais preparado do que imagina. Só falta descobrir a missão. O terceiro sinal de alguém escolhido por Deus é a sensibilidade espiritual. Enquanto outros passam pelos mesmos ambientes sem perceber nada, você capta coisas que ninguém comenta. Percebe mudanças de clima emocional, intuições que se confirmam depois, inquietações que surgem sem motivo aparente. Não é misticismo, é discernimento. Escolhidos precisam sentir além da superfície, porque a missão deles exige decisões que não dependem apenas de lógica. Essa sensibilidade aparece de várias formas. Às vezes, você sente quando algo está errado antes de qualquer evidência. Em outras, você percebe quando uma pessoa precisa de ajuda, mesmo que ela não tenha dito uma palavra. Algumas pessoas até tentam explicar essa habilidade como coincidência, intuição natural ou sensibilidade emocional. Mas você sabe que existe algo mais profundo acontecendo dentro de si. E uma característica importante é que essa sensibilidade não se desliga quando você quer. Mesmo tentando ignorar, fingir que não percebe ou se distrair, ela volta. Como se Deus estivesse dizendo: eu te dei essa percepção para usar, não para esconder. Quem tem discernimento e tenta viver uma vida comum sempre sente que está desperdiçando algo. Muita gente não entende esse dom e até se cansa de sentir tanto. Mas entenda algo: Deus não dá ferramentas desnecessárias. Se Ele te deu sensibilidade, é porque ela será essencial para o que você vai fazer. Líderes espirituais, intercessores, curadores, consoladores, pregadores, transformadores, todos precisam ver além do que os olhos mostram. E agora fica uma pergunta importante. Se Deus te permite sentir coisas que outros não percebem, não pode ser um sinal de que Ele te escolheu justamente para enxergar onde os outros estão cegos? A resposta para isso pode mudar completamente a forma como você enxerga essa característica em si mesmo. O quarto sinal de que alguém é escolhido por Deus é a sensação constante de não pertencer totalmente a este mundo. Mesmo quando está rodeado de pessoas, você sente que existe algo diferente no seu interior, como se estivesse caminhando em uma direção diferente da maioria. Enquanto muitos se contentam com o que veem, você sabe que existe algo maior, mais profundo, mais eterno esperando. Essa sensação não é isolamento comum, é o sentimento de quem está sendo separado para algo que ainda não chegou. Esse sentimento acompanha muitos escolhidos desde cedo. Crianças que sempre foram mais observadoras, jovens que sempre se sentiram deslocados em grupos em que todo mundo parecia se encaixar, adultos que, mesmo conquistando o que sonharam, continuam sentindo que não é isso ainda.
É como se o coração soubesse que o seu destino não está nas coisas desta vida, mas na missão que Deus prometeu realizar através dela. E o mais curioso é que esse sentimento não desaparece quando você tenta se encaixar à força. Muitos já tentaram viver como todo mundo: festas, relacionamentos, escolhas impulsivas, decisões sem propósito, mas nada disso preencheu. Porque aquilo que Deus separou para o céu nunca se satisfaz completamente com as distrações da terra. O vazio não é fraqueza, é uma bússola. Em vez de se sentir frustrado com essa sensação de não pertencimento, é importante entendê-la como um sinal de preparo. Quando Deus tem algo grande para alguém, Ele não o deixa confortável demais com aquilo que não combina com a sua identidade. Ele permite que essa desconexão seja percebida para que você jamais se esqueça de que tem um chamado. Agora reflita por um instante. Quantas vezes você se perguntou por que nunca conseguiu se adaptar totalmente às expectativas do mundo? Talvez a resposta seja simples: você não nasceu para caber nelas. E o que vem a seguir pode explicar ainda mais essa percepção. O quinto sinal de alguém escolhido por Deus é a mudança constante de cenários na vida. Pessoas chamadas dificilmente vivem histórias lineares. Elas passam por ciclos. Portas que se fecham de repente, pessoas que vão embora, caminhos que mudam sem aviso, planos que precisaram ser abandonados mesmo quando pareciam promissores. Enquanto isso, muitos ao redor vivem tranquilamente, como se suas vidas fossem previsíveis. Mas a vida de um escolhido raramente é assim, porque Deus está conduzindo cada fase de forma estratégica. O que parece instabilidade muitas vezes é movimento divino. Deus tira você de lugares que já não fazem parte da sua formação, muda ambientes para te expor a novas experiências e permite encontros e desencontros que serão fundamentais para o que Ele vai fazer no futuro. Um escolhido não se acomoda, mesmo quando quer. Algo sempre acontece para reposicioná-lo no caminho certo. E essa mudança constante pode dar a falsa sensação de que nada se mantém em pé. Mas, quando você olha com atenção, percebe que sempre cresceu um pouco mais depois de cada reviravolta. Pessoas fortes não são moldadas em estabilidade absoluta, mas em processos onde aprenderam a depender de Deus quando não havia mais nada que parecesse seguro. Essa dependência, por si só, já é treinamento. Outro detalhe é que essa movimentação quase sempre prepara o coração para algo maior. Um soldado não é treinado em um único ambiente. Ele aprende a lidar com mudanças, terrenos diferentes, circunstâncias diferentes, estratégias diferentes. O mesmo acontece com alguém escolhido. Cada fase ensina uma habilidade que será útil mais à frente, mesmo quando você ainda não sabe qual é o destino final. Agora pense nisso. E se todas essas mudanças que você viveu, até mesmo as mais dolorosas, forem parte de uma rota que Deus escreveu para te levar a um lugar que você ainda não imaginou? Talvez você esteja mais perto do seu propósito do que pensa, e o próximo passo pode finalmente conectar todas as peças da sua história. O sexto sinal de alguém escolhido por Deus é a aceleração espiritual em determinados momentos da vida. Existem fases em que tudo parece acontecer ao mesmo tempo. Mudanças, revelações, desafios, aprendizados. É como se Deus estivesse te preparando rapidamente para algo que está prestes a chegar. Enquanto outros levam anos para aprender determinadas lições, você é levado a absorver em meses aquilo que vai te preparar para passos maiores. Essa velocidade não é aleatória, é sinal de urgência divina. Quando Deus acelera alguém, as coisas deixam de ser comuns. Você começa a enxergar padrões que antes passavam despercebidos, toma decisões mais maduras, se posiciona com firmeza e percebe que a sua mente e o seu espírito não são mais os mesmos. É como se Deus estivesse dizendo: eu preciso de você pronto agora. E quando Ele tem pressa, coisas que demorariam muito começam a acontecer mais rapidamente. Mas essa aceleração pode causar estranhamento. Enquanto você sente que está mudando por dentro, o mundo ao redor continua igual e muitas pessoas não conseguem acompanhar seu ritmo.
Às vezes, isso cria desconexões e até afastamentos, não por falta de amor, mas porque nem todos estão na mesma jornada. Escolhidos não podem andar de acordo com a realidade das pessoas comuns, porque foram chamados para algo incomum. E existe outro detalhe importante. Quando Deus acelera, o inimigo percebe. Ele também aumenta ataques, distrações e ruídos, tentando interromper o processo. Só que quando você entende o que está acontecendo, essa aceleração deixa de assustar e passa a fazer sentido. Você percebe que está sendo levado para outro nível, não apenas emocional ou intelectual, mas espiritual. Talvez o que você esteja vivendo agora seja justamente essa fase. E se todas as mudanças rápidas que têm acontecido, as boas e as difíceis, forem um sinal de que Deus está te preparando para uma mudança maior do que você imagina, pode ser que você esteja mais perto de algo grandioso do que consegue ver neste momento. O sétimo sinal de alguém escolhido por Deus é que mesmo nas piores situações, você sempre se levanta. Pessoas comuns quebram e ficam no chão. Os escolhidos podem até cair, mas algo dentro delas não permite permanecer ali. Pode ser força emocional, resiliência espiritual, fé inexplicável ou simplesmente aquela voz interior dizendo, ainda não acabou. Isso não é otimismo humano, é propósito divino insistindo em continuar. Olhe para sua história com sinceridade. Quantas vezes você pensou que não ia suportar, mas suportou? Quantas vezes achou que era o fim, mas se levantou? Quantas vezes tudo parecia perdido, mas uma porta inesperada se abriu? Isso não é coincidência. É Deus sustentando alguém que ainda não chegou ao destino final. Essa capacidade de continuar quando tudo diz pare é um dos maiores sinais de escolha espiritual. Porque Deus não chama apenas quem nunca quebrou, Ele chama também os que quebraram, mas foram restaurados. E muitas vezes o propósito nasce justamente das áreas onde você mais sofreu. Feridas que viram cura, quedas que viram testemunho, processos que viram autoridade. E quando os outros olham para você, muitos não entendem. Às vezes nem você mesmo entende, mas existe algo que nunca vai embora. A certeza de que, mesmo sem ver tudo claramente, você não está caminhando sozinho. É como se, no fundo, seu espírito sempre soubesse que existe algo aguardando mais à frente. Agora reflita, e se essa força que você sempre teve para recomeçar, mesmo quando tudo dizia que não havia saída, for a prova de que existe uma mão invisível guiando cada passo seu? Pode ser que toda a sua trajetória já seja o maior sinal de que Deus te escolheu muito antes de você perceber. Quando alguém é escolhido por Deus, uma das coisas mais marcantes acontece de forma silenciosa. Portas que pareciam inalcançáveis começam a se abrir de maneiras inexplicáveis. Não significa que tudo fica fácil. Significa que aquilo que é propósito se alinha. Pessoas cruzam seu caminho no momento exato. Oportunidades surgem sem que você as procure, e caminhos que estavam fechados há anos se destravam de repente. Parece coincidência, mas escolhidos não vivem de coincidências, vivem de direção. E o mais interessante é que essas portas não abrem porque você tem influência, força ou conhecimento. Elas abrem porque Deus decide que chegou a hora. Isso muda tudo. Quando Deus decide mover algo na sua vida, nenhum obstáculo permanece de pé. Mesmo quando parece que nada faz sentido, Ele organiza cada detalhe para que você avance. Essa organização divina é tão precisa que quando você olha para trás, percebe que se qualquer coisa tivesse acontecido diferente, o resultado não teria sido o mesmo. Mas junto com essas portas que se abrem, vêm também portas que se fecham. E isso muitas vezes dói mais. Só que portas fechadas fazem parte do processo dos escolhidos. Deus impede você de entrar em lugares que não combinam com sua missão. Impede relacionamentos que atrasariam seu propósito. Impede caminhos que parecem bons, mas não são alinhados com o céu. Às vezes, você só vai entender isso anos depois. Esse movimento, abrir e fechar, avançar e parar, forma um padrão nos escolhidos.
Nada é estático, nada é por acaso. Tudo tem tempo, propósito e sentido. E quanto mais você se aproxima da missão, mais claros esses movimentos ficam. Deus começa a direcionar você com uma precisão maior, porque sabe que está perto de te posicionar no lugar certo. Agora pense nisso. E se todas as mudanças que você achou aleatórias forem, na verdade, parte de uma rota já escrita, conduzida com precisão milimétrica para que você chegasse exatamente onde está agora? Talvez você esteja vivendo justamente a transição mais importante da sua jornada espiritual e ainda nem percebeu. Um dos maiores sinais de que você é escolhido por Deus é que, mesmo sem perceber, você influencia pessoas ao seu redor. Não precisa subir em palco, segurar microfone, nem ter cargo religioso. Sua vida fala, sua postura inspira, seu silêncio traz conforto, sua presença carrega algo diferente, algo que muitos não sabem explicar, mas sentem. Escolhidos carregam luz, mesmo quando não percebem. E essa luz incomoda alguns, inspira outros e atrai aqueles que precisam do que você carrega. Essa influência não é construída na força. Ela nasce nas lutas que você enfrentou, na sensibilidade que desenvolveu, na fé que foi moldada, nas quedas das quais você se levantou. É por isso que, mesmo quando você acha que não está fazendo nada demais, alguém observa sua forma de viver e encontra esperança. Deus usa sua história para falar com pessoas que talvez nunca ouviriam de outro jeito. E quanto mais você cresce espiritualmente, mais essa influência aumenta. Não por fama, mas por propósito. Deus não escolhe pessoas apenas para transformá-las. Ele escolhe para transformar em ambientes. E isso acontece de forma natural. Uma conversa que acalma, um conselho que muda caminhos, um abraço que cura, um exemplo que dá força. Você passa a ser instrumento, não apenas sobrevivente. É por isso que muitos escolhidos passam por processos tão intensos. Quanto maior a dor que você superou, maior a autoridade espiritual que você carrega quando ajuda alguém passando pela mesma luta. O sofrimento não te quebrou, te habilitou. E essa habilitação é justamente um dos maiores sinais de que Deus está preparando você para impactar vidas. Se tudo isso faz sentido para você e confirma o que Deus tem falado ao seu coração, fortaleça essa caminhada. Deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho para continuar recebendo mensagens que vão te acompanhar no propósito que Deus já está edificando dentro de você. Outro sinal marcante de que você é escolhido por Deus é a forma como Ele te corrige. Pessoas comuns muitas vezes seguem por caminhos errados sem perceber, mas com os escolhidos é diferente. Quando você se desvia, algo dentro de você acusa, aperta, incomoda. Não é culpa paralisante, é o Espírito chamando de volta. Deus não corrige para punir, corrige para direcionar. E quem é escolhido sente essa correção como uma bússola espiritual que aponta constantemente para o caminho certo. Essa correção pode vir de várias maneiras. Às vezes, nasce de uma inquietação interna, outras de uma palavra que alguém diz sem nem saber o porquê, ou ainda de uma circunstância que fecha o caminho errado e obriga você a parar e refletir. Quando Deus escolhe alguém, Ele não deixa que essa pessoa siga por trilhas que não combinam com sua missão. Ele puxa de volta, mesmo que isso aconteça de formas desconfortáveis. É comum que escolhidos passem por situações em que, depois de tomar uma decisão precipitada, percebam rapidamente o erro e sintam necessidade de voltar atrás. Essa sensibilidade de reconhecer e ajustar o caminho faz parte do processo. Deus não espera a perfeição, espera disposição para ouvir e mudar. E essa disposição é o que separa quem apenas vive a fé de quem realmente caminha em propósito. Muita gente, ao sentir essas correções espirituais, imagina que Deus está desapontado. Mas na verdade é o contrário. Ele corrige quem ama. Se Ele corrige você, é porque está acompanhando sua caminhada de perto, interessado no seu crescimento, atento aos detalhes da sua construção.
Pais corrigem filhos que amam, e Deus não é diferente. Agora pense por um instante. Quantas vezes você já tomou um caminho que parecia normal, mas algo no coração não deixou você seguir em paz? Talvez essa seja uma das maiores provas de que Deus não apenas vê o seu caminho, Ele participa dele ativamente, te moldando para algo maior. Um outro sinal profundo de alguém escolhido por Deus é que Ele te revela coisas que outros ainda não conseguem entender. Em muitos momentos, você recebe percepções, clarezas, direcionamentos e entendimentos que parecem avançados demais para o momento que está vivendo. É como se Deus antecipasse o que está por vir e preparasse você antes dos outros enxergarem. Escolhidos não são apenas guiados, são informados espiritualmente. Esses insights podem vir durante orações, reflexões, momentos de silêncio, pregações ou até mesmo no cotidiano. De repente, uma frase simples te ilumina. Uma verdade clicando dentro da alma, como se Deus estivesse revelando algo que sempre esteve ali, mas que você ainda não tinha percebido. São momentos que mudam pensamentos, decisões e caminhos. E o mais curioso é que quando você tenta compartilhar essas percepções, muita gente não entende. Não porque você se expressou mal, mas porque não estão vivendo no mesmo nível espiritual ou não receberam a mesma revelação. Isso pode fazer você se sentir estranho, deslocado ou até incompreendido. Mas não é isolamento, é sinal de adiantamento espiritual. Muitos personagens bíblicos viveram isso. José teve sonhos muito antes de eles se tornarem realidade. Davi foi ungido quando ninguém imaginava. Daniel recebeu visões que outros não conseguiam interpretar. Deus sempre revelou coisas antecipadas às pessoas que Ele havia escolhido para missões maiores. Com você pode estar acontecendo a mesma coisa, mesmo que ainda não tenha percebido a dimensão disso. Então, reflita. Quantas vezes você sentiu que entendia algo antes de todo mundo? Quantas vezes Deus te deu respostas que ninguém tinha? Talvez essa não seja apenas uma característica da sua personalidade. Talvez seja preparação para liderar, ensinar, orientar e atualizar espiritualmente pessoas que ainda vão caminhar ao seu lado. Outro sinal poderoso de alguém escolhido por Deus é a intensidade das batalhas espirituais que enfrenta. Enquanto outros passam por conflitos breves ou superficiais, você muitas vezes enfrenta lutas longas, profundas e internas, que nem sempre podem ser explicadas com palavras. Isso acontece porque alguém que está destinado a mover coisas grandes no mundo espiritual atrai resistência do inimigo. Ele tenta desgastar antes de você amadurecer, tenta calar sua voz antes de você falar, tenta desanimar antes de você assumir seu chamado. Quanto maior o propósito, maior a tentativa de destruição espiritual. Essas batalhas não acontecem apenas enquanto você está acordado. Muitas vezes elas continuam na mente, no coração e até no sono. Um cansaço sem explicação, uma tristeza que aparece de repente, pensamentos conflitantes, peso emocional inesperado. Tudo isso pode ser sinal de guerra espiritual. E, curiosamente, essas lutas aumentam justamente quando você está perto de romper uma nova fase da sua jornada com Deus. Mas existe algo que o inimigo sempre esquece. Escolhidos não lutam sozinhos. Mesmo que ninguém veja, o céu luta com você. Quando tudo parece pesado demais, quando a dor parece insuportável, quando o cansaço enfraquece, Deus levanta forças de lugares inesperados. Às vezes, uma palavra, uma música, um versículo, uma conversa simples reacende algo dentro de você. E aquilo que parecia te derrubar se torna combustível para avançar. Essas batalhas também revelam algo precioso. Você está sendo treinado para enfrentar desafios que outras pessoas sequer imaginam. Nenhum guerreiro é formado em jardins tranquilos, mas em campos de luta. E o que você aprende nessas batalhas não fica apenas com você. Mais tarde, será usado para levantar outros que passarão por aquilo que você já venceu. Agora reflita.
Será que as lutas que você enfrentou e enfrenta não são apenas sinais de dor, mas também sinais de que Deus está te fortalecendo para responsabilidades espirituais que outras pessoas não teriam condição de carregar? Talvez você esteja muito mais preparado do que pensa. E as batalhas que tentou entender podem ter sido, na verdade, sua escola divina. E um dos sinais mais grandiosos de que você é escolhido por Deus é o sentimento constante de que Ele nunca te abandonou. Mesmo nos dias em que você se sentiu sozinho, confuso ou distante. Há momentos em que você não vê, não sente, não entende, mas algo dentro de você insiste que Deus continua por perto. É como se o Espírito soubesse o que a mente não consegue explicar. Essa consciência constante é uma marca profunda de quem pertence a um chamado maior. Escolhidos têm uma espécie de memória espiritual. Mesmo quando se desviam, algo chama de volta. Mesmo quando tentam desistir, algo reacende. Mesmo quando o mundo desmorona, algo dentro permanece de pé. É por isso que muitos olham para você e dizem: eu não sei como você aguenta. Mas você sabe, não é força própria, é sustento divino. E essa presença silenciosa de Deus se manifesta de forma simples. Uma paz que aparece em meio ao caos. Uma direção que chega quando você está perdido. Uma força que surge quando suas reservas acabaram. Uma esperança que resiste mesmo quando tudo aponta para o contrário. Isso não acontece com qualquer pessoa. Isso acontece com gente escolhida, separada, preparada. Ao longo do caminho, Deus vai moldando, afiando, ensinando, curando, levantando e direcionando. E mesmo que você ainda não tenha visto toda a promessa se cumprir, o fato de ter chegado até aqui já é a prova viva de que Ele jamais te deixou. Escolhidos não caminham sem propósito, caminham com destino. Cada estação da sua vida foi escrita com intenção. Então, antes de seguir em frente, reconheça algo. Se você enxergou a si mesmo em um ou vários desses sinais, é porque Deus já está trabalhando na sua história há muito tempo. Você não foi jogado no mundo, foi enviado. E o que vem pela frente não será pequeno. Porque quando Deus escolhe alguém, Ele não apenas muda a pessoa, Ele muda destinos através dela.